Olá, está no ar o Saber Direito Debate. Essa semana aqui comigo o professor Henrico Francavilla. Ele é advogado, parecerista e palestrante. Ao longo da semana ministrou curso sobre direito constitucional, falando aí sobre mandado de segurança e todos os requisitos da Constituição Federal. Professor, seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. É um prazer tê-lo aqui, principalmente para falar sobre um tema tão importante, cujo desconhecimento é de grande preocupação. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse curso teve por objetivo trazer o conhecimento do mandato de segurança, que é uma das garantias constitucionais, Claro. e todas as outras. E por isso que foi um curso não só sobre o mandato de segurança, mas sobre o mandato de segurança e a cidadania, ou seja, quais o mandato de segurança e todos os direitos ligados ao exercício da cidadania. Ele é mais uma garantia, é a mais ampla e até a que eu reputo a mais importante. O senhor falou sobre o mandado de segurança técnico mesmo, né? E sobre a cidadania, em que aspecto? Desde a sua formação, desde a sua construção? Partindo disso, inclusive, eu te pergunto, como é que se deu a nossa cidadania? Qual foi o processo de construção dela, professor? Esse foi... Nós tivemos duas aulas técnicas sobre mandato de segurança, com a matéria técnica e a apresentação, vamos dizer, de uma tese dos seus pressupostos, que é a tese do meu livro, e a discussão de casos práticos. Essas aulas foram técnicas. As três aulas que antecederam essas duas últimas foram aulas sobre a nossa cidadania e foram aulas sobre a evolução da nossa cidadania. O Brasil teve a Constituição de 1891, 1934, 37 e a de 46, que foi a mais democrática, em que a cidadania estava lá de alguma maneira, mas ela nunca foi, de fato, exercida. O país nunca foi, o Brasil, seja porque no começo os coronéis, o coronelismo, os currais eleitorais tiravam completamente a consciência de voto, de escolha dos eleitores, isso início do século XX, seja porque depois nós tivemos uma ditadura mesmo no Estado Novo, e seja porque nós tivemos depois um sistema de oligarquias que se revezavam no poder. O Brasil nunca teve uma cidadania plena. Isso culminou depois de um processo difícil, para dizer o mínimo, que foi o processo do regime militar da década de 60, 70, culminou em 88 com uma Constituição em que nós fomos realmente premiados. É uma grande Constituição. Ela, sim, é o marco da nossa cidadania? Ela é um marco de uma carta em que realmente a cidadania está em primeiro lugar. O ser humano está em primeiro lugar na Constituição de 88. Ela é um marco para nós. As outras constituições ensaiaram isso. Como eu disse, a de 46 era uma Constituição democrática. Mas nenhuma Constituição nunca veio com tamanha carga de direitos de cidadania e num momento tão propício, num momento de liberdade, de república e de liberdade, sem autoritarismo no país. Não estou querendo aqui dizer que não há manifestações autoritárias deste ou daquele governo e tal, mas sem um regime autoritário que simplesmente rasga a Constituição. É um instrumento absolutamente poderoso. Eu acho que talvez ela não seja assim tão aplicada na prática, muito mais por falta de conhecimento do que por falta de poder das disposições que estão aí nela. Ótima a colocação. Voltando então, inclusive no começo da minha pergunta, da minha colocação também, a questão do desconhecimento, professor. É muito grave, é um caso gravíssimo ainda hoje, o desconhecimento dos próprios direitos dos cidadãos, muitos até juristas também. A gente não pode desconsiderar essa parcela da população. Professor, o senhor como estudioso da área, como um cidadão também, o que deve ser feito e pode ser feito para que o cidadão conheça a Constituição e conheça os seus direitos? Temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, não sei se isso vai virar lei, as pessoas devem acompanhar, é o que eu falei, no curso, né? A informação está disponível, entrem na Câmara dos Deputados, vão no Google, digitem projeto, ensino, Constituição e vão achar o projeto do deputado Romário, olha só, para tornar obrigatório o ensino da Constituição no ensino médio. E é um projeto valioso, eu espero que vá para frente, que se transforme em lei, porque o Brasil tem vários problemas graves, mas talvez o principal deles, em relação à questão da cidadania, é que a grande maioria do povo brasileiro não lê, não conhece, não quer saber da Constituição. Você disse bem, muitos juristas, e aí, caminhando para a solução,
Muitos juristas também não a conhecem, e isso traz para nós, estudiosos da Constituição, e para nós, juristas, uma responsabilidade muito grande, porque tem de partir da gente. Assim, primeiro, os cursos, as faculdades de Direito, elas têm de pensar no ensino da Constituição como um aspecto fundamental da formação de um jurista. E de uma forma mais clara, mais objetiva. Isso é possível? É claro que é possível. A Constituição, ela não tem uma linguagem técnica. É claro que há teorias técnicas sobre a Constituição, mas a Constituição, ela pode ser lida por qualquer cidadão. Essa é a novidade. Mas é possível se explicar os princípios dela de uma forma tranquila para uma pessoa que não é jurista? Eu faço isso. As primeiras aulas deste curso foram dirigidas não só para o nosso público de juristas, mas também para o público de leigos. É absolutamente inteligível, absolutamente compreensível. As pessoas tinham que ter o hábito realmente de recorrer mais à Constituição. Não é uma linguagem exclusiva para juristas, não é uma linguagem hermética. As escolas tinham que prestar atenção nisso, e até para conscientizar os juristas de que depois cada um vai seguir a sua vocação profissional, um vai para o direito civil, outro vai para o direito fiscal, e eles podem não precisar da Constituição no dia a dia deles e portanto, não querer estudá-la. Mas o estudo da Constituição, ainda mais para quem tem a formação de jurista, ou seja, quem tem uma maior capacidade de leitura e de interpretação das leis, é um dever de todos nós que temos acesso à ciência jurídica. E depois nós temos um outro dever, que é o dever de difundir esse conhecimento. E porque, vindo de nós juristas, de nós estudiosos, de nós estudantes de direito, de nós advogados, de nós profissionais, nós conseguimos fazer com que o efeito multiplicador disso acabe pegando um grupo maior de pessoas e a gente tenha um país com uma consciência de cidadania, coisa que a gente ainda não tem. Quando a gente tiver, o Brasil realmente muda para melhor. E o bom é que o ponto de partida disso, que é termos uma boa Constituição, ele já existe. Nós temos. A Constituição de 88 é absolutamente completa, né? Incrível, cheia de soluções. Quer dizer, assim, brasileiros leiam a Constituição. O senhor disse que muda. O que vai mudar? Nós vamos ter eleições agora. Né? Então, nós vamos ter as campanhas políticas. As campanhas políticas são campanhas produzidas por empresas de marketing. Os candidatos são apresentados como um produto, como qualquer outro. Uhum. E os candidatos, isso é lugar comum, eu não estou falando nenhuma novidade, os candidatos falam coisas nas campanhas que depois eles não cumprem, ou não podem cumprir. Né? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque dá certo. E por que dá certo? Porque as pessoas vão lá e votam. Né? E por que as pessoas vão lá e votam? Porque as pessoas desconhecem que há uma outra maneira de exercer o poder popular de eleição. Como, por exemplo, a maneira de as informações sobre os candidatos, se ele propõe um determinado programa de educação, quem ele vai colocar, se a pessoa foi condenada por improbidade, se a pessoa é técnica em educação, se o programa funciona, de onde ele vai tirar dinheiro, são informações disponíveis na internet, é só pesquisar. Se as pessoas entenderem que o poder de vigilância delas fará com que a exigência delas seja diferente, os candidatos automaticamente param de se vender como produtos e prestam mais atenção nas propostas que eles vão fazer. É evidente. Porque a coisa deixa de dar certo. Porque as pessoas vão falar assim, não adianta vir com conversa para cima de mim. Porque eu tenho constitucionalmente direito à informação, eu tenho constitucionalmente direito à manifestação. Uma novidade que a Constituição de 1988 nem contava com ela, que são as redes sociais. Então, hoje em dia, a informação é difundida para milhões de pessoas em 1 ou 2 dias. Então, se as pessoas entenderem que elas precisam se envolver na política, que não se envolver na política é a mesma coisa que não se envolver na vida do seu próprio filho, na sua própria vida. Se elas começarem a entender isso, o Brasil muda, porque muda a exigência sobre os representantes do povo no poder. E isso aconteceria, sem dúvida nenhuma, com o conhecimento acerca da Constituição. Sem dúvida nenhuma. E derivado daí uma consciência de que a cidadania é um ônus mais do que o direito e que cabe a todos nós exercermos ela. E aí muda o diálogo da população com o Estado. A população passa a entender que ela é o Estado. Porque e o cidadão seria mais respeitado. Mas não tem dúvida nenhuma, porque o desrespeito ao cidadão passa a tirar votos do político. Exatamente. E aí o político para de desrespeitar. É natural esse processo. Ou seja, é essencial. O conhecimento é essencial. Absolutamente essencial. Gente, o papo está delicioso, mas eu preciso fazer um intervalinho. Daqui a pouco tem o segundo bloco de Saber Direito Debate. Não saia daí, até já.
Já voltamos aqui comigo o professor Henrico Francavilla, que durante a semana ministrou o curso sobre Direito Constitucional no Saber Direito Aula. Professora, eu gostaria de falar um pouquinho agora do mandado de segurança, que segundo a sua percepção é um dos pontos mais importantes, um dos direitos mais importantes trazidos aí pela Constituição. Haja vista que foi tema da sua obra que está aqui comigo, Mandado de Segurança, Teoria e Prática, que daqui a pouquinho eu falo dele. Professor, por que o mandado de segurança é um instituto tão importante e para as pessoas que ainda têm dúvidas, o que ele abrange necessariamente? Primeiro, a importância do mandado de segurança está na amplitude dele. Então, nós temos assim, entre os remédios constitucionais mais importantes, nós temos o habeas corpus para a liberdade de locomoção, e então ele é assim a garantia importantíssima, mas absolutamente restrita à liberdade de locomoção, aos casos de liberdade física. E nós temos o habeas data para acesso a informações de cadastros públicos, que é uma coisa restrita. Todo o resto, todos os outros direitos, todas as liberdades, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, todos eles são garantidos pelo mandado de segurança. É a garantia mais ampla. Porque o mandado de segurança é criação nossa, é criação brasileira. Nós não importamos ele de nenhum outro instituto no direito comparado. Existem, claro, outras ordens de segurança. E ele nasceu em que contexto? Ele nasceu, na verdade, como um irmão mais novo do habeas corpus, porque o habeas corpus no Brasil nasceu em 1891 com a República, constitucionalmente falando, na fase republicana, e ele era absolutamente amplo. Era qualquer violação. Se o poder público violasse os direitos do indivíduo, cabia habeas corpus. E aí discutiu-se se o habeas corpus no Brasil não estava extrapolando a vocação comparada dele, porque o habeas corpus em outro sistema era mais limitado. Era limitado à liberdade de locomoção. Né? Uhum. Surgiu, então, o que se chamou de a teoria brasileira do habeas corpus. O Rui Barbosa mesmo, na época, participou ativamente, eu disse isso até na aula do curso, ele falou assim, olha, não tem problema nenhum, é qualquer violação, é habeas corpus. Mesmo que tenha esse nome, que no latim faz referência à liberdade física, à liberdade do corpo, qual é o problema? Na nossa Constituição ele protege, ele garante todos os direitos. Mas os brasileiros não ficaram, os juristas e os tribunais brasileiros não ficaram confortáveis com isso. E talvez, como diz um professor amigo meu, talvez o único problema dessa teoria é que ela era brasileira e as pessoas achavam que ela então não serviria, mas era o que tínhamos. Mas discutiu-se tanto que precisava se criar um instituto para deixar o habeas corpus limitado à liberdade física, e acabou-se fazendo o mandado de segurança na Constituição de 1934, e quando ele surgiu, como uma garantia alternativa. Então ficou liberdade física, habeas corpus, todas as outras mandado de segurança. Então ele já nasceu muito amplo. E eu até falo, ele nasceu em 34, 3 anos depois, na Constituição de 37, ele deixou de existir constitucionalmente. E eu faço essa ponderação no livro e fiz no curso. O mandado de segurança, em 3 anos, mostrou a sua força. Porque Tanto é que voltou depois. Tanto é que voltou, mas mais do que isso. Mesmo quando ele deixou de existir, ele mostrou a sua força. Por quê? Porque quando o Brasil teve a primeira Constituição autoritária da República, o mandado de segurança foi tirado dela. Então, ele era um instrumento incompatível da democracia, com uma Constituição autoritária. Entendi. Então, ele mostrou o quão forte ele era, justamente porque ele deixou de existir na Constituição do Estado Novo. Um instrumento absolutamente democrático. Absolutamente democrático. Absolutamente acessível, rápido, sem custas. Não tem condenação em custas, em sucumbência, sem sucumbência. Gostaria que o senhor me contasse um pouquinho desse livro aqui, mas antes eu gostaria de fazer um comentário. Quem fez a apresentação desse livro foi ninguém menos que Maria Helena Diniz. Diante disso, acho que a gente já consegue perceber o peso dessa obra, a importância dessa obra para o mundo jurídico. Além disso, o prefácio também foi escrito com curiosidades acerca do professor por Edilson Mogenot, é isso? Edilson Mogenot Bonfim. Mogenot Bonfim, que eu gostaria de ler um trechinho para vocês, porque o nosso jurista, professor, advogado aqui, é também um esportista das águas, um iatista e fã número 1 de Ponte de Miranda. Seu ídolo, sua inspiração, sua fonte de inspiração. Foi assim desde sempre? Foi assim desde sempre. Desde que eu tive contato com o Tratado de Direito Privado e com os comentários à Constituição de 67.
primeiros contatos. E depois eu fui pesquisando sobre o Pontes de Miranda e ele realmente é um jurista que eu desenvolvi uma admiração grande. O Edilson sabe disso, colocou essa curiosidade e a outra curiosidade sobre a minha... Eu peço licença, então, para ler esse trechinho aqui do Edilson Bonfim sobre o nosso professor convidado. Seus torpedos de inteligência verbal são disparados das margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, onde, inspirado pelo gênio de Pontes de Miranda, aquele gigante vindo das Alagoas, vide a similitude com a beira da lagoa em que habita, trocou o bombardeio de alto mar, o cheiro de guerra das fragatas pela brisa natural de seu esporte náutico, pelo seu barco à vela e as regatas a que tanto ama. E em vez do ofício de tirar vidas, dá à vida um ofício, um predicado, uma alta significação, e constrói sem destruir. E nisto também é campeão. Confiram-nos os da terra que, sem imersão nas coisas do mar, podem e devem navegar, já que é preciso, mas com segurança e virtualmente, consultando o Google ao digitar seu nome. Fantástico, professor. Achei incrível, muito legal mesmo. Isso traduz uma pessoa, um cidadão comum, um cidadão estudioso, um cidadão conhecedor dos seus direitos e um cidadão como qualquer outro. Mas sem dúvida nenhuma. E tem no prefácio então, essas 3 curiosidades a meu respeito. A primeira é que eu moro, de fato, na beira de uma lagoa, em São Paulo, que é a represa de Guarapiranga, que é uma represa muito bonita, um nível de preservação ambiental bom. A minha admiração pelo Pontes de Miranda, que acho que os que convivem comigo conhecem, porque eu acabo sempre falando dele, hora ou outra. E a minha ligação com as coisas do mar. Como é que foi sentir tudo isso, vendo esse amigo, colega, escrevendo tudo isso sobre o senhor? Foi uma coisa muito bonita, foi um presente mesmo esse prefácio. Eu nem sabia, nem esperava que ele fosse falar o meu respeito. E nem era, porque o livro é um livro técnico, nem era a intenção, mas no fim das contas eu achei que foi uma coisa muito bonita e por que não dividir com os meus leitores um pouco da minha história, né? E eu faço analogia, por isso que eu fiz aquele comentário, ao tema que o senhor ministrou agora, porque é isso aí, é uma pessoa, um conhecedor, um cidadão conhecedor dos seus direitos, um estudioso, um jurista, um profissional e uma pessoa antenada, um esportista como qualquer outro. Achei muito bacana mesmo, dar essa conotação ou fazer esse pequeno adendo aí a um estudo técnico, a um estudo constitucional. E agora muito bacana esse paralelo. E nós temos as duas coisas vinculadas, porque eu acredito que agora meus amigos, vamos dizer assim, que me conhecem do esporte da vela, sabem do livro, e meus amigos que me conhecem, vamos dizer, da ciência jurídica, sabem da vela, e talvez um grupo tenha ficado tão espantado quanto o outro. Mas o fato é que, tudo bem que eu agora tenho muito mais me dedicado ao direito do que à vela, mas o fato é que eu sempre tive a convicção, não só de prática, mas também de teoria, de que o esporte, a Constituição dá muito valor para o esporte, de que o esporte é essencial na construção de uma sociedade. Assim, aquilo que dizem que você criar condições para que as crianças façam esporte é igual a tirá-las das ruas, das drogas e da violência, que é verdade. Assim, o esporte forma o caráter, qualquer esporte, a vela é o meu esporte de preferência, mas qualquer esporte forma o caráter das pessoas e é uma obrigação do Estado, o Estado tem de dar condições para a prática esportiva e é da maior relevância. Assim, olha, os cidadãos têm de ficar de olho nas organizações esportivas, nas associações e exigir isso do Estado, porque o Estado tem de dar esporte. Eu tive recentemente a participação enquanto advogado para ajudar uma comunidade que não é muito longe da minha casa, que queria uma quadra poliesportiva, e eu montei ali um requerimento para um vereador, que era o vereador da região, lá em São Paulo. Eu sempre digo abertamente, isso não tem absolutamente nada de errado, é o exercício da política, é a forma como é a ciência para que a gente possa se organizar e se governar, a gente tem de ir atrás dos nossos interesses, e eles foram, e esse vereador fez as mobilizações políticas que deveriam
periferia e construíram uma quadra poliesportiva numa praça. E olha, qualquer pessoa, isso foi há um ano atrás, se voltar nessa praça e nessa quadra, daqui a 20 anos, vai ver que as duas estão impecáveis. Por quê? Porque eles participaram da origem, eles pediram, eles fizeram juntos. Então, isso que é o exercício da cidadania. Exatamente. E essa é uma outra mudança de mentalidade muito relevante. Para as pessoas não precisam pensar, bom, para exercer a cidadania, eu tenho que corrigir os abusos de corrupção na sede dos ministérios. Não é nada. É fazer as pequenas coisas que mudam a vida de pequenos grupos de pessoas. Porque a grande cidadania será a soma desses pequenos atos. Isso não há dúvida. As pessoas não precisam colocar para si missões assim tão inalcançáveis. Começa pelo seu bairro, pelo seu grupo e pela sua família. E a partir daí se desenvolve a cidadania. Perfeito. Daqui a pouco eu volto então com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos com o último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Henrico Francavilla. Professor, já falamos então da sua obra, que está aqui, deixa eu mostrar, Mandado de Segurança, Teoria e Prática. Está aqui. E vamos falar um pouquinho então dos outros livros que o senhor nos trouxe como indicação de estudo. Eu tenho aqui Poder Constituinte e Poder Popular, do José Afonso da Silva. Por que o senhor indica esse livro? José Afonso da Silva é o nosso grande constitucionalista. Todos os livros dele eu indico. Ele é um constitucionalista que viu além dos outros mesmo. Esse é um livro de escritos mais antigos, mas ultra atuais e com muitos conceitos sobre cidadania. Ótimo. Então, eu recomendo esse livro para todos que quiserem estudar sobre a cidadania. Ótimo. E temos Constituição da República. Passamos, então, para o próximo. Eu tenho esse livro, Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva. Isso mesmo, sem nenhum demérito aos demais cursos. Eu acredito que isso é o que há de técnico e refinado em termos de curso de Direito Constitucional. É um livro que eu recomendo, também do José Afonso da Silva, então eu trouxe 2 dele. A Constituição deve ser andada sempre embaixo do braço, assim como o Código de Defesa do Consumidor? O senhor acredita que seria mais ou menos a mesma coisa? Eu acredito. Assim, eu acho que assim, nós temos que, claro, vigiar, mas nós temos que evitar os excessos só para não ter o efeito contrário nas nossas comunidades, porque senão nós viramos realmente o chato da turma. Chato, né? Então eu acho que embaixo do braço, mas dentro de casa. E para fora de casa, só a sua realização. Na cabeça, então. Pronto, exatamente. Está ótimo aqui. República e Constituição, Geraldo Ataliba. Geraldo Ataliba foi um grande professor da PUC de São Paulo, que é a faculdade que eu me formei. Esse é um livro sobre a República e esse livro traz algumas passagens muito boas sobre o valor da Constituição. Então, é um livro que eu recomendo também, um livro técnico, bom, mas fácil de ler. E é um livro interessante sobre a República. Ótimo. E, por fim, temos Pontes de Miranda, claro, que não podia faltar, Democracia, Liberdade e Igualdade. Ficaram até 2 marcações minhas aí nesse livro. Pontes de Miranda, eu trouxe este livro, Democracia, Liberdade e Igualdade, porque é um livro relacionado ao tema do curso. Mas o Pontes de Miranda escreveu também sobre direito processual civil e sobre direito civil, e ele foi realmente o maior de todos. Ele tem uma obra monumental sobre direito civil, que é o Tratado de Direito Privado, e mesmo essas obras, os comentários à Constituição, tanto de 46 como de 67 deles, são riquíssimos, e ele realmente foi alguém que viu, vamos dizer, além do que os outros juristas viram. O que o Pontes de Miranda fez foi algo impressionante, orgulho do Brasil que pode ter um jurista como Pontes de Miranda. Eu recomendo para todos a leitura do Pontes de Miranda. Tem saído atualizações muito boas das obras dele, porque são obras de 40, 50 anos atrás, mas Pontes de Miranda realmente assim, eu acho que um dos grandes juristas do mundo, e é brasileiro, escreveu as coisas aqui, nós podemos lê-lo na língua original, é um privilégio, e está aqui um livro muito interessante sobre alguns desses temas que nós conversamos. Professor, para a gente encerrar, então, infelizmente o nosso tempo é muito curto, eu gostaria que o senhor nos dissesse, além de tudo que a gente já falou aqui, a importância do mandado de segurança e de princípios que a gente tocou, principalmente no primeiro bloco, alguns pontos de extrema relevância que não podem deixar
de existir num estudo sobre o direito constitucional? Bom, eu acredito que os pontos deste curso, que são os primeiros 4 artigos da Constituição Federal, fundamentos, princípios, objetivos e a tripartição dos poderes, o artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais e das garantias, são, vamos dizer, a essência da nossa Constituição. É claro que depois, os artigos que vêm depois, as competências legislativas, a atribuição de funções a cada um dos poderes e tudo mais, são essenciais porque são a construção do nosso Estado. Mas é uma construção técnica. A Constituição de 88 teve esse mérito até, vamos dizer assim, usando uma palavra errada, até geográfico. Ela trouxe os direitos humanos para frente. Só um minutinho, professor. Eu vou te pedir para o senhor tentar resumir o máximo para a gente poder encerrar. Tá, porque tá por causa do tempo, tá? Tá. Então, okay? Pode refazer a pergunta do início, dá? Não, só pode continuar. Ah, tá. Tá? Então, a Constituição tem esses primeiros artigos dela que são os mais relevantes. E muitos dos direitos que nós vimos no curso que nós tivemos essa semana. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente ficaria muitos e muitos programas conversando aqui sobre direito constitucional e esses princípios relevantes para a vida social, para a vida pessoal, para a vida profissional, enfim, para o exercício da cidadania. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Muito obrigada a você pela companhia que sempre está aqui conosco, nos acompanhando. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, que a gente te responde. Você pode também acessar o site www.tvjustiça.jus.br para estudar pela internet e acompanhar os nossos programas da casa, todos os outros também. A gente se vê então na próxima semana com outro tema. Até lá, tchau! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.